Capítulo 251, Ragnar, o filho de Thor. Mas, senhor, só tem um inimigo agora. A mulher argumentou com o homem. Afinal, eles ainda eram 15 contra 1. O homem fez uma cara feia e apontou para o Cruz enquanto repreendia a mulher. Você já viu uma aura como aquela? Se não, cale essa sua maldita boca e me obedeça. A repreensão do homem assustou a mulher, que imediatamente pegou um amuleto de transmissão sonora e falou: aqui é Adebir. O nosso posto precisa de reforços. De dentro dos muros de Turop, em meio aos gritos e sons da batalha, uma voz masculina respondeu: a coisa aqui está feia. Nós não conseguimos dar nenhum apoio agora. A mulher fez uma expressão preocupada depois daquela resposta, mas rapidamente, uma outra transmissão surgiu. Eu estou indo até vocês. Aquela era a voz do líder do grupo que lutava contra Ragnar e os outros. No ar, assim que terminou de fazer aquela transmissão, o homem olhou para frente e encarou o Ragnar, antes de dizer: a brincadeira de vocês acaba aqui. Com um sangramento no rosto e uma respiração ofegante, Ragnar parecia estar sofrendo bastante naquela batalha. Porém, apesar de todos os danos que tinha sofrido até agora, ele olhou para o homem e deu um sorriso debochado enquanto respondia: eu estou apenas começando. Então esse será o começo e o fim de tudo para você. O homem falou num tom frio. DZZT. Relâmpagos começaram a envolver todo o corpo do Ragnar enquanto ele respirava fundo e respondia: você fala demais. Tum-tum-barão no coração do Ragnar pulsou forte, e antes que o terceiro batimento acontecesse, o relâmpago brilhou em sua posição e um absurdamente veloz rastro de eletricidade investiu contra o homem. O homem viu clarão, mas antes que o som pudesse chegar aos ouvidos dele, ele já tinha sido golpeado no peito. Bang-barau no punho direito de Ragnar atingiu o peito do homem e liberou uma forte corrente elétrica que percorreu cada milímetro do corpo do homem enquanto ele era lançado para longe como se fosse uma lâmpada acesa. O homem atingiu pesadamente o chão e só parou de brilhar quando toda a eletricidade saiu do corpo dele e foi para a terra. Por 2 segundos, o homem ficou no chão, com uma respiração pesada enquanto olhava para Ragnar, que era como se tivesse se tornado a própria eletricidade. A velocidade dele aumentou em 2 ou 3 vezes. A força dos golpes sofreu um aumento equivalente. Algumas células do meu corpo foram danificadas pela eletricidade e as minhas sinapses neurais ficaram um pouco bagunçadas. O homem pensou enquanto fazia um autodiagnóstico do danos causado pelo ataque do Ragnar. Mas 4 ou 5 golpes desses vão me deixar em maus bocados, o homem estimou, antes de completar. De onde foi que ele tirou toda essa explosão de força? Antes que o homem pudesse se recompor totalmente, Ragnar investiu novamente contra ele, mas dessa vez, ele estava 2 vezes mais rápido do que as estimativas feitas pelo homem. O surto de velocidade e o calor gerado pelos relâmpagos que cercavam o Ragnar causaram efeitos em tudo à sua volta. O ar ondulou devido à alta temperatura gerada por toda aquela energia. Descargas elétricas atingiam o solo ou pessoas como se fossem chicotes explosivos, e um ruído alto e desagradável ecoou por uma distância considerável. O chute circular que Ragnar acertou no tronco do homem fez um som tão estridente que parecia que o homem tinha sido rasgado ao meio. A força do chute lançou o homem tão rápido que ele atravessou uma boa parte do campo de batalha em um instante. No fim, o homem colidiu contra a parede de um prédio e causou apenas um som breve e seco. Ele não emanava mais nenhuma energia espiritual. Não houve quase nenhuma destruição, pois o que tinha atingido aquela parede de concreto era somente um corpo. Onde quer que se olhasse, nos olhos daquele homem não havia nenhum sinal de vida. Longe dali, os inimigos que lutavam contra Ryoji e Joster viram o líder deles ser aniquilado em um piscar de olhos. A batalha que ele estava calmamente vencendo contra o Ragnar foi revertida de uma maneira inimaginável e isso não era nada bom. Novamente, Ragnar foi o centro de uma movimentação explosiva. Crash. Dessa vez, no ar, antes que ele pudessem sequer reagir, Ragnar atravessou 3 atrozes de nível 1, deixando grandes buracos incandescentes nos corpos deles.
Barão, enquanto os 3 atrozes começavam a cair, Ragnar disparou para o solo. Bum 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 bum. Os opressores que estavam no chão não tiveram nenhuma chance. 1 a 1, eles caíam sem vida depois que Ragnar os atingia e liberava uma energia tão intensa que mutilava-os. Aquele clarão que Ragnar tinha se tornado derrubou umas 2 dezenas de inimigos antes de fazer outra mudança brusca de trajetória e disparar na direção do Joster. O que diabos ele está fazendo? Joster ficou alarmado. Ragnar parecia ter perdido o controle e estava indo de encontro a ele. Crack! Num ato de defesa, Joster levantou uma espessa parede rochosa à sua frente, entre ele e o Ragnar. SHHH bang em um instante, um som parecido com um pé se arrastando pelo chão soou, seguido de uma pancada. A parede do Joster parecia estar intacta, tirando o fato de que Ragnar estava quase cravado no outro lado dela. Eu zerei as minhas forças, Ragnar gemeu enquanto dava um sorriso amarrotado e caía no chão. O que diabos é você? Eu achei que você tinha perdido o controle. Joster gritou com Ragnar que parecia estar em outra dimensão. Eu sou um filho de Thor. Ragnar respondeu, antes de dar o último sorriso e para de se mover. Ele está vivo, mas realmente está sem nenhuma gota de energia espiritual. Mas também a julgar pelo que ele acabou de fazer, cada gota de energia espiritual foi muito bem utilizada. Joster pensou, afinal, Ragnar, um atroz de sozinho, eliminou 4 atrozes e dezenas de opressores. Cara, você é maluco. Joster falou enquanto envolvia Ragnar em uma espécie de casulo rochoso. Mas custava dizer que precisava de ajuda, ao invés de somente investir contra mim. Joster resmungou, ele realmente pensou que o Ragnar iria atacá-lo com todo aquele poder que ele tinha revelado. Quando Joster terminou de fazer aquela proteção em volta do Ragnar, ele percebeu que os inimigos já não estavam atacando como antes, eles estavam receosos e por alguns segundos eles hesitaram em avançar. O que foi isso? Ele está bem. A voz do Ryoji surgiu do amuleto de transmissão sonora do Joster. As forças dele se esgotaram no momento. Ele precisa da minha proteção. Joster respondeu, se referindo ao Ragnar. Enquanto dizia aquilo, Joster notou que a maioria dos inimigos estavam voltando os seus olhares para ele e Ragnar. A coisa vai ficar feia para vocês. Ryoji comentou. Bom, de repente, ao lado do Ryoji, uma figura pousou pesadamente no chão. Logo depois dela, outras 4 figuras pousaram do meio da cortina de poeira, a imagem de Baccaria ficando nítida enquanto ele dizia, vá, ajude o seu amigo. Clang 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 clang. Depois, enquanto grandes escudos de metal surgiam na frente da brecha que Ryoji defendia, o gigante afirmou, nós cuidaremos desse lado. Eu já estava de saco cheio de toda aquela conversa. Agora eu só quero queimar alguém. Chamas azuis saíam das mãos de Oribur e os olhos dele transbordavam sede de sangue. Enquanto o diabo ficava calado, Yaren ergueu um arco e falou num tom confiante, ninguém chegará aos 3. Ryoji conhecia muito bem aqueles 5, não pessoalmente, mas ele já tinha escutado muito sobre o pelotão dos renegados. Todas as histórias diziam que eles eram problemáticos, mas uma coisa era inquestionável, eles eram extremamente patriotas. Se eles disserem que guardariam aquela posição, pode ter certeza que eles dariam a vida para fazer isso. Ciente disso, Ryoji concordou com a cabeça, antes de se dirigir para a localização de Joster e Ragnar. Eu estou indo apoiá-lo. Enquanto se deslocava, Ryoji falou com Joster. Não. Mantenha a sua posição. Joster respondeu. Ryoji, não se preocupe, eu deixei-a em boas mãos. Depois de escutar aquilo, Joster revisou alguns pontos do plano em sua mente. Parece que nós conseguimos mais ajuda, mas o que aqueles 3 podem efetivamente conseguir lá? O meu mestre ainda não chegou na batalha, o que significa que ele está tendo problemas na montanha. Se ele está tendo problemas, o que aqueles 3 podem fazer? Antes que Joster pudesse continuar com aqueles pensamentos, a investida inimiga contra ele finalmente tinha começado. Enquanto isso, no caminho para a montanha sagrada, Zhao Tian e Yang passaram por diversos cadáveres de salvadores que estavam enterrados, triturados, ou empalados por estacas de diamante.
Quem fez isso? Zhao Tian perguntou em voz alta. Yi Yang, por sua vez, olhou para o domo que cercava a cidade e falou. Provavelmente é a mesma pessoa que fez aquilo. A poucos quilômetros dali, Gaspar estava parado em frente à barreira dimensional que o coronel Vargas tinha levantado ao redor da montanha. Vargas, só mais um pouco e eu conseguirei passar por isso. Gaspar murmurou enquanto continuava analisando a barreira e tentando encontrar uma forma de passar por ela. À medida que Zhao Tian e Yang avançavam em direção à montanha, tudo ficava mais calmo e o silêncio ia vencendo os sons da batalha que ficava para trás. Parecia que finalmente eles teriam um caminho livre até a montanha. Você. Nesse momento, na consciência de Zhao Tian, Gold fez uma expressão estranha enquanto parecia ter sentido uma presença. E Yang, quando chegarmos lá, no primeiro momento, nós iremos apenas observar e transmitir o que está acontecendo. Se o coronel estiver lá, nós não teremos nenhuma chance de vencer, a não ser que o Gaspar ou os outros oficiais da guarda venham nos ajudar. Zhao Tian falou. Sim. E Yang concordou, antes de continuar. É só a gente seguir o plano que tudo ficará bem. É você mesmo. Svish, antes que Yang pudesse terminar de dizer aquilo, Gold murmurou e disparou na direção da montanha sagrada, levando Zhao Tian com ele. Boloni Yang nem viu o deslocamento de Zhao Tian e a única coisa que ele pôde sentir foi ele sendo arremessado para trás devido ao deslocamento de ar daquela movimentação. A uma velocidade extrema, Zhao Tian parecia uma estrela cadente indo de encontro à montanha. Gaspar imediatamente percebeu aquela explosão de energia espiritual que tinha surgido. Quando ele se virou na direção da energia, ele viu um feixe de luz que estava a segundos de atingir a montanha. Espere, ei, pare, você vai. Gaspar tentou avisar sobre a barreira dimensional, mas aquela coisa estava rápido demais para parar. Crash! Quando o feixe de luz finalmente tocou a barreira, ele não desapareceu ou foi enviado para outra dimensão, ele simplesmente rachou o espaço e continuou em linha reta. O que Gaspar estava atônito. Ele estava tendo muito trabalho, mas aquilo, seja lá o que for, tinha acabado de passar pela barreira dimensional como se ela não fosse nada. Enquanto isso, dentro da montanha sagrada, o homem negro de armadura dourada permanecia lá, sentado. Lentamente, ele abriu olhos enquanto aquela aproximação acontecia, mas dessa vez, ele também deu um sorriso de canto enquanto dizia: "Vocês finalmente chegaram."